Uma outra coisa que nós temos que ter em mente, quando você aceita um benefício de valor econômico menor do que você está recebendo, olha, o último salário dela, aqui que você consegue ver. Quando a pessoa pergunta, eu vou aposentar 100%? Essa é uma aposentadoria de 100%, porém, coincidência do quê? Do fator previdenciário. O último salário dela é de 5.375, ou seja, para ela é praticamente metade, menos do que a metade do que ela efetivamente recebe em atividade. Uma coisa eu gosto de deixar muito claro, aceitou uma aposentadoria com aplicação do fator ou sem aplicação do fator, se vai ser bom ou não vai ser financeiramente para você, só não esquece de uma coisa, o risco do retorno à atividade, da manutenção em atividade é seu. Se você ficar doente lá dentro, você não tem direito a mais o que? Nada. Eu tive um AVC. A empresa paga os 15 primeiros dias. A partir do 16º dia, você não tem auxílio-doença do INSS. Você já está o quê? Aposentado. Por isso que eu gosto de falar em risco. Você vai viver com os 2.500, tá? Somem, acabam. Obviamente, exceto em caso de óbito, que é a sua aposentadoria, se caso você tiver dependentes da pensão, eles vão receber. Mas é muito importante essa consciência do cliente. E é por isso que eu bato muito em cima nesse momento de aposentadoria consciente. Porque enquanto você está trabalhando, ganhando 5.300, você está contente, feliz da vida, você incorpora na sua renda mais 2,5. Então você sai de 5.300 para 8, tá? Você está feliz da vida e é gostoso. O grande lance, infelizmente, é o quê? É não usar esse dinheiro, é poupar. Porque você acha que uma mulher de 46 anos vai até quando no banco nessa faixa salarial? Não vai muito. Talvez depois ela saia, vai ser o quê? Vai ser consultora, talvez trabalhar por conta, abrir uma loja, abrir um negócio. Mas mantendo o quê? Mantendo essa média salarial, é difícil ela ficar até os 60 anos. E a hora que dá o baque, você vai parar de trabalhar, você sai de 8, você vai para 2,5, você vai para 3. Eu gosto muito de conversar com o cliente, muito. É muito importante o quê? É muito importante essa consciência. Eu bato muito em cima disso. Muito. Porque ele tem a consciência dessa aposentadoria. Não tem desaposentação. Eu não sei se vai ter essa reaposentação. Isso eu não passo para cliente, não. Isso a gente passa para estudioso, para quem conversa. Mas, em regra, o benefício tem natureza o quê? Irrenunciável. Sacou o piso, sacou o fundo de garantia ou sacou o benefício, aceitou o quê? Aceitou o benefício. A partir daí, o risco é seu. Tá? O risco é seu. Nós não temos muito para fazer. Muita gente deve se aposentar mal acreditando. Então, mas é acreditar em tese, né? E daí, infelizmente, eu não posso acreditar isso aos advogados, porque nós nunca tivemos a desaposentação na mão. Vocês ainda, o TRF da primeira aqui em Minas Gerais foi muito forte. Mas o da terceira, eu, por exemplo, não tive um benefício implantado. Graças a Deus. Nunca tive esse benefício implantado. Até porque o juiz que eu trabalhava na época, eu trabalho com 3 juizados. Um não dava, outro sobrestou e o outro o quê? O outro, ele dava a partir do trânsito. Eu sabia que eu não ia ter atrasado, mas também eu não tinha um benefício o quê? Concedido. A gente trabalhava nessa expectativa, certo? Agora, o TRF da primeira região, a situação foi muito complicada, que é o de vocês aqui de Minas Gerais. Porque eles davam mesmo e eles tratavam a matéria como uma matéria legal já. E era uma tese totalmente voltada da jurisprudência. É difícil, né? Você falar com tanta decisão, será que isso pode dar errado? Pode. Gente, nós não temos muitas decisões, o que só o entendimento da jurisprudência em matéria previdenciária muda muito com relação ao quê? Com relação à situação política brasileira. Isso é fato, nós sabemos disso. Por quê? Porque causa impacto muito grande. São muitos beneficiários. É muito difícil a situação realmente o quê? Se fortalecer. Não sei como vai ser a reaposentação. Mas eu acreditava muito na aposentação por causa da contribuição. Então, quem está na ativa que continuava. Então, mas aí que está o grande problema e o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade é o seguinte, isso é o princípio constitucional. Ele faz o quê? Ele está fazendo caixa para o quê? Para as pessoas que vão se aposentar o quê? Tanto de gente que vai ter na informalidade, eu pelo menos vejo assim, vai ter na informalidade porque não tem mais a desaposentação. Mas nós nunca tivemos. É. Aí que tá. Nós nunca tivemos. Quando as pessoas ainda acreditavam, eu acho que tinha muito mais gente
pagando previdência. Mas é que tá, infelizmente... Se falar, não tem chance de ter benefício. Mas é assim, se consultar o advogado e tal, aí eu não tenho chance, então vou... Microfone. É perigoso. Era muito. Ela fala alto também, a Francine. Pode ficar cegada que nem eu. É muito difícil a situação. E assim, a minha maior pena, de verdade, era aquelas pessoas que tiveram acesso a um benefício muito mais favorável e agora está tendo o quê? A redução, e nós estamos vendo as ações rescisórias, a questão da devolução está vindo muito firme. Então, não é fácil a situação que nós estamos, que nós estamos passando. A minha dica é sempre essa, trabalhar de forma mais tradicional possível. Não temos desaposentação, não temos reaposentação, isso é uma luz no furo do túnel para o advogado. O segurado não tem que nem saber disso agora. Agora não cria expectativa na hora de aposentar. Você tem que ter ciência. Se eu optar, é um benefício de natureza irrenunciável. É isso que eu estou optando pela minha vida. Tá? Não tenham o quê? Não tenham medo de passar essas informações e de serem firmes com o cliente também. Vale a pena? Eu sou sincera, no caso dela eu acho que eu até ficaria com benefício. Estava muito distante da regra e muito longe, 7 anos praticamente que eu deixo de receber. Se ela for o quê? Se ela for consciente, fizer uma previdência privada com esse valor, vai ser legal, vai ser aí talvez um imóvel que vai render o quê? Que vai render para ela um aluguel futuramente. Exatamente. Nós temos que pensar em previdência privada não como fonte principal, isso como fonte o quê? De complementação. Exatamente o que ela falou. Mas o grande problema é que a pessoa acaba o quê? A pessoa acaba mexendo. Tá? Eu respeito cada opção do meu cliente, desde que ele tenha o quê? Consciência. Esse é o fator determinante na hora de aceitar a aposentadoria. E não tenha medo. Às vezes você quer passar uma informação para o cliente, vá, busque a lei, converse com outro colega, o que o doutor acha? Converse mesmo com ele, porque é um momento muito importante. A sua aposentadoria é para o resto da vida, doutor. Ela é para o resto da vida. Por isso que ela tem que ser pensada e repensada. Se ela for na INSS, você acha que o servidor tem tempo de falar tudo isso que nós estamos falando, de discutir, de conversar? Isso tem outro ponto também. Você vai receber mais 2.500, você ganha 5.300, vai aumentar seu imposto de renda. Tudo isso nós temos que fazer o quê? Confabular. Nós temos que chegar no quê? Nós temos que chegar no consenso, junto com o cliente. A decisão final não é minha. A decisão final é dele. É dele, não é minha. Nós só temos o quê? Nós temos um mecanismo de informar para ele até onde ele consegue chegar. Tá? Nessa regra, que também não dou uma segurança para ele. Não tem como dar. Eu não dou segurança por quê? Porque eu também não tenho segurança se essa lei vai mudar ou não. Tá? Então, trabalhe com ele de forma aberta, sempre baseado o quê? Sempre baseado na lei. Faça essa simulação de valor de benefício, mostre a aplicação da regra, o sisteminha daqui faz, o sisteminha é bem bacana. Eu passo para o cliente uma projeção. Vocês sabem que cliente, gente, eles não guardam o quê? Eles não guardam o material gráfico que vocês dão para ele. Eles só vão guardar realmente na época do quê? Na época da concessão do benefício, na hora que eles forem o quê? Procurar a documentação para se aposentar. Mas às vezes você gasta, isso tudo aqui é investimento. Um envelope legal com o logo do escritório de vocês, tá? Eu falo de ou a pasta ou o envelope, por quê? Porque o cliente vai guardar, ele não vai ficar lendo aquilo que... o parecerzinho da regra 85/95, mas coloque para ele no papel. Eu sempre junto, quando eu faço esse parecer, quando a gente vai o quê? Quando a gente vai conversar com o cliente, eu sempre coloco para ele o quê? Eu sempre coloco a contagem de tempo atual, eu sempre coloco a simulação de valor de benefício atual, quanto tempo falta para ele chegar na regra, eu junto o CNIS dele, então fica um negócio que fica um negócio grosso. Ele gosta de quantidade, mas eu brinco, dá até uma espirrada de perfume para fazer um cheiro bom no negócio. E eu faço um parecerzinho bem o quê? Bem simples, mas que ele consegue o quê? Que ele consegue identificar se ele pegar para ler, porque tudo isso você vai ler com o seu cliente na hora de passar. A grande maioria do cliente, ele nem abre aquilo depois. Ele só fica esperando chegar, por exemplo, o mês o quê? O mês 4. Vamos lá. É um parecer bobinho, sabe? Que vocês podem colocar o logo
o logo do escritório, tudo bonitinho. Mas só para o cliente realmente ter o quê? Ter esse material de vocês. Aquela área de trabalho pesado já começa a dar o quê? Já começa a parar meu computador aqui. Vamos lá. Abre. Duplicar. Ele vem devagar. Prometo limpar essa área em breve. Está respondendo. Já achei que não estava. O nome dela, a Eliana, a idade atual, benefício pretendido, tempo de contribuição, 31 anos, 1 mês e 10 dias, alíquota do fator previdenciário, 0,56, opção. Para ela aposentar por tempo de contribuição com valor atual de 2.520, a alíquota do fator previdenciário aplicada foi de 0,56 em virtude da conjugação dos fatores idade e tempo de contribuição. Para aposentar-se por tempo de contribuição com 4.464, futuramente corrigidos monetariamente, utilizando a regra contida no artigo 29C da Lei 8.213, coloco a letra da lei, cliente gosta de ver a letra da lei, pode ser que ele não entenda nada, mas tá lá. Atualmente, ano de 2015, a soma tempo de contribuição mais idade, 79 pontos. A postulante somente irá alcançar o número de pontos no ano de 2018, qual seja 34 anos de tempo mais 51 anos de idade. Tem coisa mais simples que isso? Não tem. Você pode pôr o logo do escritório, você pode deixar bonito, tá? Sempre vou ter que ter o quê? Os dados da cliente, certo? E a situação que ela está atualmente. Bem simples. Como se fosse uma folha de rosto de toda essa situação que você já passou para ela. Óbvio que ela tem seu telefone, aqui tem o quê? Você quer falar com o IEPREV, você vai ter perdão, doutor, você vai ter o site. Você quer ligar? Você tem o telefone. Ela liga, ela tira o quê? Ele tira a dúvida. O importante é ela ter esse documento que você fez, para ela optar. Às vezes ela não está precisando, ela vai esperar até 2018. O que acontece? O marido fica desempregado, eles estão passando por uma situação difícil, está com uma filha doente, ela precisa do quê? Da aposentadoria. Fica para quando ela o quê? Para quando ela decidir. A Previdência Social, ela tem o quê? Natureza de seguro social. Toda vez que a gente precisa do seguro e a gente já preencheu os requisitos, como é esse caso, é hora de pegar o quê? De pegar a indenização, de pegar o benefício da Previdência, certo? Então não tenham medo, mostrem para o cliente bonitinho o que vale a pena, mas o que ele precisa. Porque às vezes não é uma necessidade dele, ele gostaria de esperar. Com ele, você pode fazer o valor do investimento, tá? Quanto tempo ele vai deixar do quê? O que ele vai deixar de receber, o retorno desse investimento, em quanto tempo ele retorna o que ele deixou de ganhar. Mas tudo isso você faz com ele. Nessa projeção, se ele não pedir, você pode fazer até de forma sucinta. Olha, o senhor vai deixar de ganhar 70 meses. 70 meses a R$3.000, são 210 mil aproximadamente. Obviamente que isso vai ter correção, vai ter juros. Se o senhor aplicar, então, você pode fazer o quê? Antigamente você falava, coloca numa aplicação. Porque a Selic está o quê? A Selic abaixou, a aplicação não está valendo nada. Tá quase igual o quê? Quase igual a poupança. Para você ver, o cenário econômico brasileiro muda. Você vai passando isso para o cliente. Olha o valor do seu investimento, se você continuar pagando ou não, vou parar de pagar. Tudo é conversado. Vale muito o quê? A pena essa conscientização. Eu acho muito bacana. Tá? E vou falar para vocês, o cliente vai confiar. Ele vai confiar nessa conversa, o quê? Nessa conversa franca. E não naquela ansiedade, pegue qualquer benefício. Gente, nós estamos falando de um cliente de renda alta para o INSS. Um cliente de 5 mil é renda altíssima. Nossa grande maioria de clientes é realmente de salário mínimo de 1.200. Esse cliente, ele não vai pensar tanto. Por quê? Porque, querendo ou não, numa virada, 2 de salário mínimo, ele vai ganhar o quê? Salário mínimo. Você não tem que pensar, conversar tanto com pessoa que está o quê? Pessoa que vai ganhar
muito próximo ao salário mínimo. Porque não vale a pena realmente esperar 7 anos, não vale a pena esperar nenhum. Porque já vai virar salário mínimo. É aquilo que eu falo, a aposentadoria proporcional. A proporcional só vale a pena para quem vai ganhar o quê? Salário mínimo, vai ganhar com salário mínimo de qualquer jeito. O que vier primeiro, pega, tá? Vale muito a pena essa conversa com o cliente, muito a pena mesmo. Legal. Uma outra coisa que é importante é o quê? São as possibilidades de tentar aumentar esse tempo. Porque às vezes nós estamos aqui com a nossa cliente que tem 31 anos de tempo de contribuição, vamos tentar colocar uma atividade especial nesse meio, vamos tentar aumentar isso. Se eu tentar aumentar isso, pode acontecer o quê? Em vez de ser em 2018, eu posso conseguir essa aposentadoria agora. Eu vi que essa minha cliente foi o quê? Foi enfermeira, antes dela casar, antes de virar o quê? Antes de virar gerente de banco, ela foi enfermeira. Verdade, trabalhou 10 anos como auxiliar de enfermagem, de 85 a 95. Olha que maravilha. Por exemplo, auxiliar de enfermagem, enfermeira, técnica em enfermagem, até 28/4/95, por si só, por categoria profissional, por função, já era atividade especial. Nossa, se ela trabalhou 10 anos, ela vai ganhar o quê? Mais 2. Vamos buscar esse tempo. Por quê? Porque daí eu saio de 31, eu vou para 33 anos. Eu vou precisar de quantos anos de idade? Só o quê? Só 52 para chegar na regra. Então, vale o quê? Vale a pena a gente tentar encontrar o quê? As atividades especiais, por isso que eu falo que a hora que o advogado faz a diferença. Às vezes, uma enfermeira trabalhou numa fábrica, trabalhava o quê? Num curtume, trabalhou como costureira no ruído alto, tá? Atividades rurais como segurado especial. Antes dessas atividades insalubres ou antes de ser o quê? Gerente de banco, ela trabalhava com os pais, tá? Ela trabalhava com os pais como segurada especial. Ou até com o marido, depois que casou, até ter o quê? Até ter as crianças, eles trabalhavam na roça. Ela era parceira, ela era meieira, ou ela o quê? Ou ela era proprietária de um imóvel rural, sem ter empregados. Vamos pegar a prova disso aí. Certificado do quê? O título eleitoral dela, o nascimento, o casamento, o nascimento dos 3 filhos. Opa, nós vamos conseguir aumentar ali uns 4 anos. Quanto mais tempo eu aumentar de tempo de contribuição, melhor vai ser a aplicação do que menos tempo eu vou ter que ter para chegar na fórmula. Vínculo em CTPS que não consta no CNIS. Isso tem muito ainda. Antes dela ser bancária, ela foi o quê? Secretária de um dentista. Ela trabalhou 3 anos como secretária de dentista. Esse homem nunca recolheu uma contribuição. Mas está lá o vínculo na CTPS. Não tem ficha de registro, não tem fundo de garantia, porque na época o quê? Nem existia. Foi empregada doméstica. Aqueles vínculos que vocês sabem o quê? Que só tinham mera anotação. Vamos fazer valer esses vínculos que não estão onde? No sistema do INSS. Nós temos tanto o enunciado 18 do Conselho de Recursos da Previdência, como a súmula 75, que fala que a responsabilidade é de quem? É do empregador. Se realmente a anotação em CTPS, ela for o quê? Ela for, não tiver rasuras e realmente ela provar aquele vínculo, nossa, ela pode ser prova plena, sim, de atividade. Obviamente, se o INSS também não mostrar que é indício de fraude, de ato ilícito. Então, vale muito a pena a gente tentar o quê? A gente tentar somar esses tempos para chegar na regra ou para chegar ao quê? Num benefício com maior tempo de contribuição e o fator previdenciário reduzido, tá? São coisas que às vezes a gente esquece, que a gente está tão bitolado em chegar nos 30, que é a hora do grande diferencial. Você fala, vou largar a mão aqui, tem 4 anos, uma anotação perdida. Oh, vamos atrás desses 4 anos. Vamos tentar somar isso para pelo menos diminuir a incidência do fator, se caso eu não conseguir chegar na regra 85/95. Mesmo que já tenha dado tempo, mesmo que o cliente já esteja aposentado, vamos somar isso para aumentar um pouquinho o valor do benefício.
É muito que aumenta? Mas lógico que não. 4 anos a mais no tempo de contribuição, se não chegar em regra 85, 95, nós vamos o quê? Ter ali 5, 6% a mais no salário, que diminui a alíquota do fator. Maravilhoso, tá? Querendo ou não, num benefício de 3 mil, você vai ganhar aí uns 150, 200 reais. É bom demais, vamos tentar. Não custa tentar. Pois não, doutora? Não, na verdade tem. É o que você precisa levar? Tá. É assim, por exemplo, você tem o quê? ...27 anos de atividade, como o quê? Vamos colocar menos. Não, o dela ela quer enquadramento. Vamos lá, 28 anos de tempo, como o quê? Comum. Vendedor de sapato. Tempo de contribuição comum. Desses 28 anos, 20 anos foram o quê? De atividade especial. 20 foram de atividade especial. Quanto que eu ganho desses 20 aqui? 40% do quê? De 20. Eu vou ganhar 8 anos. Então, eu vou sair de 28, eu vou ganhar mais 6 anos de atividade especial. Eu chego em 36 anos. Só que para aprovar esses 20 anos de atividade especial, o que eu preciso? Dos PPPs, dos antigos DSS 8030, de IRBEM 8030, para aprovar essas atividades. Perceba como eu saio de 28 anos de tempo de contribuição, se 20 foi como metalúrgico e 8 foram como o quê? Vendedor de sapato, eu consigo me aposentar por tempo. 20 anos de atividade exposta a ruído e 8 anos como vendedor de sapato. Eu consigo me aposentar 100% especial? Por que não, Fran? Perfeito. Eu tenho 25? Não, é exatamente isso. Mas eu tenho 20. 20 anos que eu expus minha saúde é o quê? A risco. Que eu prejudiquei minha saúde e integridade física. E prejudica. Não é só no papel o negócio. Prejudica. Eu vou fazer o quê? A conversão desse tempo. Desses 20 anos, tem o PPP, mostrou ruído alto, tudo perfeito. Os 20 anos viram o quê? Viram 28. E eu tenho mais 8 de atividade comum, eu vou chegar em 36 anos. Tá? Não tem uma aposentadoria especial, tem uma aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial em tempo quê? Comum. Se eu vou ter 36 anos, quanto que eu preciso para chegar na regra 95 hoje? Eu tenho 36 de tempo de contribuição. 95. Eu vou precisar do quê? 59. Tá? Daí, chego na regra o quê? 95. Mas se vocês quiserem ir um pouco mais além, nós estamos com um cliente que já está com 34 anos de carteira. Tá lá, 34 anos. Ele começou como chão de fábrica e virou gerente, e agora ele é supervisor, master, CEO das empresas lá, aquela coisa chique. Ele tem 34 anos de carteira. Na mesma o quê? Na mesma empresa. Você fala, nossa, falta um ano para ele aposentar, meu Deus do céu. E ele tem o quê? Ele entrou naquela empresa, ele fazia Senai, ele entrou com 18 anos. Então você coloca 18 com 34, ele tá o quê? Com 42 anos. É possível? Nós temos muita gente assim. Muita gente. Pessoas que ingressam no mercado de trabalho muito o quê? Muito jovens. Só que desses 34 anos de trabalho,
Deixa eu ver se eu tô certa na minha conta. Não, 52. Falei, opa, também já é demais. 42, com 18 anos, com 14 ainda você pensa. 52 anos. E você fala 34 anos. Nossa, 52 ele vai perder também o quê? Uns 60, uns 40% ele perde ainda, muito jovem. E base de cálculo altíssima. Se ele tem 34 anos, desses 34, 20 anos ele trabalhou o quê? No chão de fábrica, tá? E depois, 14 anos em cargos de gerência, supervisão e agora é o quê? Presidente da empresa. Que coisa chique. O que a gente faz aqui? Ele não tem só 34, mas bobagem atrás disso aí. Ano que vem ele completa o quê? Completa 35, vai ficar indo atrás de converter, atrás de PPP. Gente, olha a diferença do valor. Olha a tabela do fator, mesmo que ele não chegue, ele vai chegar. Mas mesmo que ele não chegasse na regra 85, olha como já diminui o fator. Ele tem 52 anos de idade hoje, tá? Idade, 52. Olha para quanto vai esse tempo de contribuição dele. $20 anos. Ele ganha o quê? 40% de 20. Ele ganhou quanto? 8 anos. Atividade especial. E ele tem mais os 14. 4 mais 8, ele vai para quantos anos de trabalho? 42 anos de tempo. Ou seja, 42 com 52, eu estou em quantos pontos? 94. Daqui 6 meses, eu chego o quê? Nos 95 pontos. Por que 6 meses? Porque são 6 meses trabalhados, são 6 meses do quê? A idade nunca para, gente. Se você continuar trabalhando, a cada ano, são 2 pontos. Perceba, alguém que estava o quê? Com 35 com 52, estava com 86, 87 pontos, pode estar o quê? Com 94. Daí a importância do quê? A importância de somar. Tá? De tentar achar essas atividades especiais, de tentar achar esses períodos como realmente trabalhador rural, porque às vezes trabalhador rural, a mulher às vezes fica menos tempo, tá? Mas o homem, às vezes ele fica o quê? Do certificado de reservista dele, de quando ele tem, aparece lá como trabalhador rural, o casamento, coloca ele como lavrador, trabalhador rural, o nascimento de 3, 4 filhos, então ele pega uns 4, 5 anos, já aumenta. Certo? Essas anotações de CTPS que não estão no CNIS, a nossa intenção é sempre o quê? Aumentar esse tempo. Mas muda muito, muito, muito mesmo, tá? Alguma dúvida? Conseguiu entender, doutora? As conversões, obviamente, essas conversões, todas dependem do quê? Da comprovação da atividade especial. Que daí vão pelos PPPs, pelos antigos formulários, SB40, DSS 8030, DIRBEM 8030, que vão realmente atestar o quê? A condição especial da atividade, tá? Muito bem, chegamos no tempo, lá em cima, cliente, olha, resolveu que vai querer o quê? Que vai querer fechar o contrato com a gente. Esse já é um outro quê? É um outro momento, né? Quando a gente fala em benefícios programados, e quando o cliente não veio com indeferimento do INSS, enquanto a gente só está naquele preventivo, juntando documento, porque é esse que dá trabalho, enquanto você está ali se matando, tentando achar o melhor momento para ele se aposentar, você fala, então tá, vamos fazer então o benefício, meu Deus, vamos ver o contrato. Você vai cobrar os seus honorários. Quando você não está falando de risco social extraordinário, morte, invalidez, reclusão, o cliente também ele tem uma certa resistência em pagar. Inclusive, se ele não teve o quê? A resistência do INSS. Uma coisa é chegar o cliente com carta de indeferimento na mão. Já foi lá, o INSS já falou não. Esse é bom para você cobrar. Por quê? Porque ele já viu que ele não dá conta de fazer sozinho. Uma cliente como a Eliana, ela não é cliente que vai voltar para aposentar. Ela não quer, ela sabe que ela tem um vínculo na carteira, um único vínculo, é Caixa Econômica. Ela sabe que ela vai aposentar sem mim, ela tem essa ciência. Ela só me procurou para fazer o quê? O preventivo do melhor momento. Por isso você tem que cobrar tudo isso, não tem jeito de você fazer de graça. Ela não é uma cliente em potencial. Essa aqui, essa Márcia,
É uma cliente que só me procurou por quê? Porque ela teve um período que trabalhava num cartório sem vínculo empregatício, mas que tinha o quê? Mas que tinha umas fichas antigas de registro de empregado, que nós conseguimos. Mas foi por isso, 1 ano só. Mas a intenção dela é que ia dar o benefício em dezembro já, sem esse período do cartório. A intenção dela não era me pagar. A intenção dela era ir sozinha. Ela já deixou bem claro que se não desse até agosto, para ela não tinha intenção de continuar com o processo, não. Uma coisa é quando você tem o quê? O indeferimento. A outra coisa é quando você tem que convencer o cliente a fazer com o advogado. Ele não quer pagar, porque ele acha que ele consegue fazer sozinho. E muitas vezes esse moço aqui, ó, espera mais 1 ano e aposenta sozinho. Aposenta mal, tá? Ele aposenta errado. Nós estamos aqui para fazer o benefício o quê? Certo, o melhor benefício. O benefício sozinho todo mundo consegue. O nosso objetivo é conceder o melhor benefício. Foi aquilo que eu falei no começo da aula. O melhor benefício é diferente do benefício que o cliente está buscando. Ele não está sabendo o que ele quer ainda. Até porque ele não conhece a lei, ele não é obrigado a conhecer. Às vezes ele acha que ele conhece, né, doutor? Né? Esses são os piores. Mas aqui nós temos o quê? Convencer um cliente a fechar o contrato. Gente, com resistência da autarquia, nota 1000, tá bom. É 3, é 4, é 1, é 2 benefícios, é 30, é 20, é 25% dos atrasados. Ele acaba cedendo o quê? Ele acaba cedendo no que você pedir para ele. Agora, quando ele não tem ainda o quê? O indeferimento do INSS, daí ele dá mais trabalho, tá? Ana Júlia, você acaba cedendo para o cliente? Olha, eu sei, a gente geralmente sabe o que é fácil e o que é difícil. Aquela coisa que você vai perder realmente só uma ida no INSS e que a gente pode flexibilizar o valor dos honorários, e aquela coisa que vai dar trabalho. Muitas vezes a coisa muito simples engana. Engana, tá? Você fala, nossa, isso aqui era benefício o quê? Para conceder. E como o caso da doutora, de uma guia, tava lá as guias bonitinhas, você fala, isso aqui não era para... Eu cobrei menos porque era um negócio que ia resolver no balcão. E no fim foi o quê? Foi até um processo judicial, coisa que você não está esperando. Então, assim, hoje eu cobro, todo mundo me pergunta, como que você cobra? Trabalho com isso desde 99, fui empregado durante muitos anos e a gente acabou o quê? Estendendo a forma de cobrança. Hoje, eu cobro da seguinte maneira. Depois vocês vão receber o meu contrato de honorários, mas aqui eu quero pegar algumas cláusulas, só que eu acho importante. A primeira é do quê? O quanto você vai me pagar, né? Porque é o principal objeto do contrato. Para a execução dos trabalhos acima mencionados, o contratado fará jus ao pagamento das seguintes importâncias. Nós temos 2 momentos do recebimento do segurado. Quando se fala em administrativamente, o momento às vezes é um só. Tá? Mas eu gosto de dividir em 2 isso no contrato. O primeiro é a implantação do benefício, porque ele implanta. A partir daí, o equivalente a 1, 2, 3 salários de benefício que o contratante fará jus na implantação do benefício. Seja administrativo ou seja o quê? Seja judicial. Ana Júlia, judicialmente, ele vai receber o benefício antes de pagar, antes de terminar a ação? Em sede de juizado especial federal, os juízes de ofício, muitas vezes, sem você pedir, eles acabam fazendo o quê? Antecipando a tutela na sentença. Então, ele dá a sentença, concede a aposentadoria por tempo de contribuição, antecipa os efeitos, tendo em vista o caráter alimentar do benefício, antecipa o quê? Antecipa os efeitos da tutela. E o cliente passa a receber o benefício a partir do quê? Da sentença. O INSS vai recorrer, depois vai ter a fase do quê? De liquidação e execução de sentença, porque em juizado não é para ter essa fase o quê? Essa fase em separado, mas não deixa ele ter, tá? Segue o trâmite igual, impugnação muitas vezes de cálculo. Bom, às vezes você demora, o meu TRF, que é um TRF mais lento, às vezes você acaba demorando o quê? Processo que está voltando, processo 2012, 2010, 7 anos em andamento. Você vai receber 7 anos de atrasado? O cliente já está recebendo desde o quê? Desde a sentença. Tá? O cliente está recebendo desde a sentença. Ou seja, aí se torna o quê? Um pouquinho mais complicado na hora da gente cobrar. Eu tenho que cobrar em 2 momentos, seja administrativo ou seja judicial. Primeiro, na implantação, implantou o benefício. Você fica me devendo o quê? A gente, lá no escritório nós cobramos o quê? 3 salários de benefício, exceto se for auxílio-doença, porque é o benefício de curto o quê? De curta duração. 3 benefícios.
Tem gente que cobra 30% até o fim do quê? Da tutela antecipada na sentença, tá? Obviamente que quanto mais tempo eu demorar para receber desse cliente, menos a gente vai tendo contato com ele. A gente sempre, o nosso padrão sempre foi a cobrança dos 3 salários de benefício. Ana Júlia, olha, foi um administrativo, só que concedeu o quê? Demorou para analisar. Nós temos um administrativo agora do mês 9 de 2016. Eu tenho 1 ano e 1 mês de atrasado e ele vai me pagar o quê? Os 3 primeiros benefícios. Então, a gente sempre coloca isso no contrato. O equivalente ao número X de benefícios fica sempre a seu critério e o contratante fará jus na implantação desse. O equivalente a 20%, 30% do valor que o contratante vier a receber no processo, a título de atrasados, quando mesmo receber, e se ele receber, eu tenho o benefício que foi implantado hoje, foi concedido hoje, e não vai ter atrasado o quê? Não vai ter atrasado nenhum. Desta forma, eu só recebo o quê? O número de 3 benefícios, tá? A gente deixa isso muito claro, mas cada um tem uma forma do quê? De cobrança. Em momento algum, a nossa intenção é ser sócia do cliente. Você divide muito? Olha, tem épocas, por exemplo, isso aqui é o contrato administrativo, benefício que era para dar, tá? Acho que tá até aqui, ó. Pode ver de quando é? 10 de julho de 2017. É aquelas encrencas. Jorge é meu marido, tá? Exclusivamente, você pode ver que não tem valor de atrasado. Porque foi o quê? Porque foi acertado. Combinado não é caro. Para execução dos trabalhos, o contratado fará jus ao pagamento equivalente a 3 salários do benefício, que o contratante fará jus na implantação do benefício. O referido valor poderá ser parcelado em até 6 vezes. Eu sempre falo, o que é combinado não é claro, cara. Teve atrasado? Deve ter 2 meses de atrasado, mas foi combinado com o cliente o quê? Que eu abri a mão dos atrasados. 100% o quê? 100% administrativo. O contratado se obriga a representar, eu vou representar, eu não vou entrar com nenhum, não estou em nenhuma lide com o INSS. Vou representar o contratante junto à Previdência Social em processo administrativo de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, acompanhando em todos os seus atos. Esse é 100% administrativo. Sempre você faz em separados contratos? Não, geralmente eu faço um só, tá? Geralmente eu faço um só. É que na grande maioria eu tenho na implantação 3 salários e mais o quê? E mais o valor dos atrasados, se o cliente receber, quando ele receber. Não cobro. Hoje eu não cobro. Tem algum problema em cobrar? Nenhum. Nenhum. O Estatuto do OAB me permite, tá? É que assim, hoje eu não vejo essa necessidade. Por exemplo, causas o quê? Que realmente eu acho que tem possibilidade de perder. Mandado de segurança, para verbal, o quê? Um policial militar que quer pagar os atrasados da Previdência. Daí eu acabo cobrando o quê? Acabo cobrando para fazer o serviço ou alguma ação diferente. A gente acaba até cobrando para fazer o quê? Cobrando para fazer ação. Mas toda vez que é ligada ao benefício, ação que a gente acredita, que a gente trabalha com frequência, não cobro para dar entrada, não. Mas eu cobro para contar, eu cobro para simular valor de benefício. Tudo isso a gente cobra, tá, doutora? Tudo isso a gente cobra. É que assim, você tem... Não, aquilo lá não tem nem contrato. É como ele chega no escritório, a gente acabou de conversar, olha, vamos fazer uma contagem. A contagem tem uma taxinha de R$100, de R$90, pode ser número quebrado, porque não te dá trabalho nenhum. É uma simulação de valor, você pode colocar uns 250, R$300, porque muitas vezes você acaba pagando o quê? Paga a mensalidade do sistema, tá? Até quando você faz simulação de valor, parecer de regra, você fala, se você fechar o benefício comigo, no primeiro pagamento dele, eu já faço o quê? Eu já faço o desconto do que você me pagou para simular o valor. Porque, por exemplo, a Eliana, no caso da Eliana ali foi meio salário mínimo, contagem de tempo, projeção de análise de regra 85 e 95, a gente acaba aí cobrando o quê? Meio salário mínimo, sem problema nenhum. É uma cliente que não vai fazer o benefício comigo. Eu não tenho por que fazer o quê? Fazer de graça para ela. Esse cliente aqui, esse é cliente
de mandar 500 mil mensagens de WhatsApp. Então, eu tenho que cobrar uma consulta dele, porque eu também não sei se ele vai fechar comigo, veio de outra cidade. Então, você até acaba cobrando uma consulta, e óbvio, daí dentro da consulta já está o quê? Uma contagem. Mas quando você começa a trabalhar com pessoas mais simples, tudo, daí você tem que cobrar só uma taxinha mesmo para fazer essa contagem. Não tem como. Mas nem que seja R$50, R$100, é como se fosse... Porque às vezes para cobrar consulta é complicado, mas para você, a pessoa não vai sair só com consulta, ela vai sair com uma contagem na mão, ela sai com alguma coisa, tá? Benefício. Por isso que quando eu coloco o quê? Aqueles serviços disponibilizados, todos aqueles serviços a gente acaba colocando o quê? Um precinho neles. Aquele precinho, ele é um preço acessório, porque a gente sempre está buscando o quê? Fechar esse contrato, tá? Ah, contei, fiz simulação de valor de benefício, ele me deu de lucro, ali vão colocar meio salário mínimo, R$450. Ao final ele fala, doutor, muito obrigado, eu vi que tá tudo certinho lá no INSS, quinis, olha, foi maravilhoso, o senhor pegou aquele quinis para mim, me deu até aquela senha do meu INSS, eu adorei, ficou muito bom. Eu agradeço, já vou pedir para minha filha também tem acesso ao computador, ela já vai agendar o benefício. Se você não tivesse cobrado tanto, não tivesse cobrado nada, você imagina, você ia perder tempo, desgaste. Pelo menos os meio salário mínimo você cobrou. Porque qualquer simulação de valor de benefício, seja pelo sistema do IEPREV, seja pelo sistema do INSS, você perde um tempo. Você vai ter que analisar, você vai ter que colocar o quê? Você vai ter que colocar uma reguinha e conferir se está certo, porque hoje você tem até alguns sistemas que estão migrando do site do INSS os dados. Eu não confio. Você vai olhar se está migrando certo. Tá? Você perde tempo para analisar, então você tem que cobrar uma taxinha. Todos aqueles serviços a gente coloca o quê? Um valor. Percebam, são valores baixos. Por quê? Porque a minha intenção é isso. Negociável? Negociável. Esse aqui eu abri mão dos atrasados, porque era benefício muito alto. Vamos conversar, divide em 6 parcelas. Eu estava agora conversando com meu marido, esses dias conversando com ele. Meu marido que faz toda essa parte do quê? Toda a parte de atendimento, só quando realmente a pessoa quer falar comigo. Mas de atendimento, de fechar contrato, eu particularmente não gosto. Mas eu já falei para ele, são 3 benefícios. O primeiro, até porque o cliente recebe junto, PIS, fundo de garantia, muitas vezes, ele acaba recebendo o quê? Ele acaba não recebendo um benefício só, recebe 2 ou 3, tá? O primeiro ele vai pagar. Os outros 2, a gente parcela em 4. O pessoal tá muito folgado. Às vezes eu vejo o Jorge falando que eu não vou parcelar, são os 3 primeiros. Nossa, doutor, eu vou ficar sem nada. O senhor já não está sem nada até agora? Então o senhor tem que pensar que durante 3 meses o senhor vai ficar sem nada, mas para depois poder receber sozinho. Tenta não parcelar muito, não. Por quê? Você está trabalhando com um cliente idoso e com um cliente doente. Se ele morre, você não tem de onde tirar benefício considerado administrativamente. Se ainda é judicial, ainda você vai receber o quê? Os atrasados. E morre? Não morre. Ou se morre? Você está lá com um homem de 78 anos, nossa, a doutora resolveu meu sonho, não acredito. Pá, morreu. Cuidado, viu, gente? Muito cuidado com isso. É muito importante essa fase do contrato e, pelo amor de Deus, é amigo. Sem contrato não dá, tá? Sem contrato o quê? Sem contrato não dá. Sabe por quê? Porque o cliente, ele acaba não tendo muito que ele só entende o que ele quer, vocês sabem disso. Eu me lembro que eu estava grávida da minha filha, para ter a bebê e um amigo de uma amiga da sua tia que te trata como sobrinho, uma coisa tão distante, aquela coisa, né? Juju me tratava super bem, tá muito próximo de eu ter minha menina, eu já estava com dilatação. Eu lembro que eu viajei para fazer o benefício, não estava boa já, viajei. Benefício alto, que eu sabia que a gente precisava do quê? Que aquele momento eu precisava do benefício, era em torno de uns 3.300. Ou seja, 3 parcelas me dariam um retorno de 10 mil. Era aposentadoria por idade, coisa que não tinha erro. Nossa, eu feliz da vida. Só que todo aquele juju, meu amor, nossa, e mandava presente para a menina. Se dá presente para um filho seu, você fica doido, né? E eu ainda estava em licença de escritório. Ligou, a secretária falou, doutora, fulano está aqui. Não pode falar o nome porque é gravado, para que a pessoa ainda veja o quê? Ainda veja o curso. Fulano está aqui.
Ele veio acertar. São 3 parcelas de salário mínimo, é isso? Não, são 3 parcelas do salário de benefício dele. Lembra ele, porque eu lembro que na hora de fechar a porta, eu dei a mão para ele e eu ainda falei, fulano, ele falou, a senhora sabe mais ou menos quanto vai ser? Ele não queria nem fazer a simulação de benefício. Eu falei, você tem que ter ciência de uma coisa, eu vou buscar o melhor benefício, porque quanto mais você ganhar, mais eu ganho. Ah, ele me abraçou. Falei, lembra disso? Ele estava na porta, minha memória é de elefante. Falei, fala para ele lembrar disso. Nossa, mas é que ele tá achando um absurdo, um benefício tão rápido, valer mais de 10 mil. Pergunta se ele levantou o bumbum da cadeira e do ar-condicionado e foi no INSS. Eu tava lá com 3 anos de dilatação e fui. Ele não queria pagar. Pagou, dividiu acho que em 10 parcelas, porque também não tinha contrato, não tinha nada. Aquela ansiedade também para fechar o negócio, com o neném quase nascendo, né? Gente, eu não faço nada sem o quê? Eu não faço nada sem contrato. Esses dias eu estava com uma cliente que tinha ido para assinar o contrato comigo e a procuração, benefício ia ser dar entrada no outro dia. Ela me ligou e falou, Ana Júlia, minha mãe acabou de tomar um tombo muito feio, eu tô no hospital. Eu falei, mas eu preciso do seu documento autenticado. Ela falou, eu não consigo sair daqui, eu estava chegando aí e aconteceu todo o infortúnio. Eu falei, eu tô indo no hospital, porque a sua entrada amanhã eu preciso do RG e CPF autenticado, tô chegando aí. Só que, obviamente, eu não ia descer o contrato ali. A mulher desesperada, a mãe passando mal de verdade. A procuração já estava assinada, só faltava RG e CPF autenticado. Falei, eu tô chegando aí. Cheguei no hospital, a mulher veio e me entregou. Isso ficou na minha cabeça. Já era cliente desde 2013 que eu vinha no preventivo com ela. Falei, ó, vai dar o mesmo pau. É benefício alto, tá? Vai chegar na hora de pagar, ela vai falar o quê? Ah, são 3 salários mínimos. O que eu fiz? Passou, dei entrada, liguei, Mônica, já dei entrada, viu bem? Só que, lembra aquele dia que sua mãe estava passando mal e eu não levei o contrato e eu tô precisando, então o financeiro, é mentira essa história de financeiro, não tem nada. O financeiro do escritório tá me cobrando o seu contrato, porque eu já vi que estava dando tempo do quê? Da concessão. E no fim, olha o valor do benefício. A pessoa entende, eu falo, ela entende o que ela quiser. Ela vai achando que é 3 salários mínimos, 4.795, ó. Você vai perder um negócio desse? Ó, 25/5/2017. A data aqui, 19/8. Então, eu agendei, só que fui deixando de pegar a documentação e não marcamos o quê? Não assinei o contrato. Aí, eu acho que uns 5 dias antes, 6 dias, eu fiz o quê? Fiz o contrato, mandei, ela me mandou pelo correio. E saiu o benefício. Daí eu fiquei o quê? Eu fiquei cedendo. Daí podia conceder. Às vezes é coisa que você acha que vai conceder judicialmente, que você não precisa do contrato agora. Pelo amor de Deus, me concede no INSS. E daí para você cobrar essa cliente? Pelo amor de Deus, seja... Ah, bem, não tem mais o que fazer, não tem o que fazer. Agora, ó, agora vai começar a época de Natal, ninguém vai querer pagar você. A partir do mês que vem já é novembro. Mês que vem não, daqui 5 dias começa o quê? Tem um monte de feriado, tem agora dia 2, tem dia 15, tem dia 20, 3 feriados. Todo, ó, dia 8 de dezembro, um monte do quê? Um monte de feriados. Você acha que querem pagar você? Não querem. Daí em dezembro eu também não quero pagar, por quê? Porque é Natal, eu tenho que comprar presente. Para, gente, fique esperto, faz assinar contrato, fique em cima, tá?